Está entrando no ar o programa Mídia e Saúde na TV. Oferecimento: Laboratório Carlos Chagas. Confiança, qualidade e agilidade. Esse é o nosso compromisso com você. Olá pessoal, bom dia! Está começando mais um Mídia e Saúde na TV. Eu sou Alderi Rabelo e quero compartilhar as boas informações para a sua qualidade de vida. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as principais causas, tipos e tratamentos para as alterações da fala. Sobre esse assunto eu converso daqui a pouquinho com a fonoaudióloga Silmara Pavani. Não saia daí! Programa Mídia e Saúde na TV. Pensando em alternativas para aqueles pais que não podem acompanhar seus filhos no pediatra em horários comerciais, a doutora Marielle Wolters implantou uma clínica com agendas à noite, finais de semana e feriados. Se precisar, estamos à sua disposição para melhor atender seus filhos. Clínica Doutora Marielle Wolters. A motricidade orofacial é a especialidade da fonoaudiologia que trata os músculos da face e as dificuldades para mastigar, deglutir, respirar e falar em todas as idades, melhorando a saúde e a qualidade de vida. Auxilia na respiração oral, ronco e apneia do sono, na recuperação das cirurgias faciais, disfunções da ATM, paralisia facial e estética da face. Clínica de Motricidade Orofacial, doutora Silmara Regina Pavani Sovinski, 44 30 25 5565. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, já de volta aqui com o Mídia e Saúde na TV e com a nossa convidada de hoje, a fonoaudióloga Silmara Pavani. E nosso papo hoje é sobre as alterações da fala. Aproveitar, pessoal, e fazer um registro aqui. A Silmara é uma grande referência na fonoaudiologia e na motricidade orofacial, em Maringá, no Paraná e em nível nacional também. E hoje eu tenho a honra de conversar mais uma vez com essa grande profissional. Silmara, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez no Mídia e Saúde na TV. Obrigada, Alderi, bom dia a todos. Muito bom estar aqui de novo, né? Para a gente bater um papo. Com certeza. E eu sempre faço questão de frisar, Silmara, e repetir, né, que nós temos uma sintonia, né? Uhum. Você na ajuda para as pessoas por meio do teu trabalho, né? E eu divulgando, né? Então a gente já tem essa parceria de longa data, né? Isso é muito importante frisar, né, Silmara? Exatamente. E isso é muito bom para a gente e para as pessoas que estão nos assistindo, né, Silmara? Porque a qualidade de vida é algo muito importante em todos os aspectos, né? Sim, exatamente. E por falar nisso, né, Silmara, hoje nós vamos ter um tempinho maior, né? Então vai ser possível talvez aprofundar um pouquinho no assunto. Hoje nós delimitamos o tema em alterações da fala. Eu queria que você falasse para a gente, conversasse, o que é as alterações? Quais são essas alterações da fala, Silmara? Olha, tem alterações de vários níveis dentro da fala, né? Se a gente for ver. Então, uma confusão que sempre existe como é que eu vou dizer, no conhecimento leigo, né? É que assim, o meu filho não está falando, ele tem problema para falar, né? E aí a gente fala assim, mas ele não está falando porque ele também não está compreendendo, porque ele não entende o que você fala, ele usa de gestos, ele se comunica de alguma forma que não a fala, porque a gente costuma dizer que o indivíduo fala bem a partir da fala só, que ele entende ou que ele se comunica a partir da fala. E nós temos muitos jeitos de se comunicar. Então, quando uma criança é pequena, ela pode ainda não estar apresentando fala, mas ela entende tudo que todo mundo fala. Você fala, pega a bola para a mamãe, ele vai lá, pega a bola, traz a bola, mas ainda não está falando. Então, quando a gente tem alterações que aparecem muito poucas verbalizações, meios de se comunicar, isso a gente não diz que é uma alteração de fala, mas é uma alteração também de fala, mas é uma alteração mais da linguagem, do que antecede a fala, do desenvolvimento da comunicação. E alterações da fala são aquelas em que a gente já fala, mas a gente troca um som pelo outro. Então, vou falar casa, falo tasa, vou falar de uma maneira um pouquinho diferente.
articulo às vezes muito travado, não mexo muito a boca, isso dificulta um pouco a fala. Então a gente tem as alterações que são mais a níveis da organização e alterações que são mais níveis periféricos, dos articuladores, da boca, da língua, da bochecha. Pelo que eu entendi, então, as alterações são questões mais amplas, não é simplesmente a questão da articulação. Eu articulo uma palavra e aquilo já denota uma alteração. Não. Tem muitas outras questões, né, Maria? Exatamente. E quando engloba muito essas outras questões, a gente já vai para uma outra especialidade da fono, que é a especialização em linguagem. O que está ligado à motricidade orofacial, como você bem falou que é a minha especialidade, o que está ligado são as alterações da articulação, onde eu troco alguns sons, muitas vezes com alguns aspectos auditivos também, eu posso não trocar esses sonzinhos, como eu dei o exemplo da casa, falar tasa, mas talvez porque eu não perceba auditivamente que aquele som é diferente do outro, ou porque a minha língua não está conseguindo se elevar, ou porque eu não consegui perceber ainda como o movimento do outro. Para falar, para aprender a falar, a gente precisa muito do outro. Quando o bebezinho é pequenininho, ele está lá deitadinho, a mãe está brincando e ele está assim olhando para ela. Muitas vezes a gente pega os bebezinhos agora fazendo alguns gestos articulatórios, né? Você está falando assim, cadê o papai? Eles fazem para querer imitar. Então precisa muito do outro. E essa articulação tem mais a ver com a motricidade. Esse desenvolvimento da comunicação tem mais a ver com a parte da linguagem. Ô, Silmara, agora, quando se fala em problemas, em desordens, né, em alterações, o problema começa sempre na infância ou não? Tem pessoa que cresce se desenvolvendo, a comunicação e a fala, inclusive, e depois passa a ter alguma desordem, alguma alteração. Ou, via de regra, o problema começa lá atrás e vai evoluindo, vai se intensificando. Nós temos problemas que se evoluem, né? Então, de criança que não aprende a forma ideal e não corrige isso, isso acaba ficando crônico e não muda sozinho. Ou a gente, depende do problema. Por exemplo, vamos supor que eu sofri um acidente e cortei a língua, e quebrei os dentes e de repente comecei a falar sim, porque fiquei um tempo sem dente, então não tem espaço, né, da arcada dentária para isso. E eu posso ter uma distorção, um falar assim, porque eu estou sem o dente. É uma alteração de fala. Ou eu tive uma paralisia facial, e aí toda vez que eu vou falar, eu posso imitar, porque às vezes para a pessoa entender, né? Que às vezes não vê que isso é um problema. Eu tive uma paralisia facial e eu vou falar assim um F, né? O som do F, eu vou falar foca. E como um lado está paralisado, às vezes eu faço foca, foca. E isso aqui assovia. Então, isso é um problema motor. É aqui que está o problema. Não está no problema de falar foca. Mas a boca não está mais respondendo, ela está paralisada. Então, é uma coisa que vem depois. Num adulto, né? Num adolescente, não sei, quando acontece. E a gente tem algumas alterações que são de fala, mas que não tem a ver com troca, que é comum também. Quando fala assim, como eu mesmo dei o exemplo, né? Tem um exemplo bem raro também dos dentinhos que quebram, né? Mas às vezes a criança pequenininha, ela fala assim, as pessoas pensam que é uma forma infantil de falar, mas isso vai ficando e pode ficar engraçadinho, e isso pode ficar para sempre. Agora, sempre quando chega um caso disso, é muito comum chegar na clínica um caso em que tá falando com a linguinha para fora, não estou gostando, parece que a língua não está cabendo dentro da boca. A gente sempre vai procurar entender por que essa língua está aí. E não só assim, é tal exercício que faz se você fizer isso ou se você fizer aquilo, ou então a língua é presa, né? Por isso que está falando assim. Não, na verdade a gente vai ter que entender qual é o contexto de tudo isso, né? Às vezes eu tenho dentes e uma arcada que é muito pequena, arcada dentária mesmo, o espaço ali dentro é muito pequeno. E para a língua conseguir fazer o sonzinho do S, do Z, né? Tá, za, chá, já. Para ela conseguir fazer isso, às vezes ela precisa de um espaço maior. Então a gente tem que casar o tratamento fonoaudiológico com o tratamento odontológico. Um aumenta o espaço, o outro trabalha a linguinha. Ou seja,
não é só a questão da mera articulação. Ou seja, a falha dentária ou má posição pode gerar também essa dificuldade aí. Pode gerar. Né? Tem crianças que chupam o dedo, chupeta, mamadeira, e a mordida, ao invés de ficar assim a tampa e a caixa certinha, ela fica uma caixinha aberta. A gente chama de mordida aberta, os dentes não se encontram. Então, a língua, quando vai falar ali, ela não tem o aparato do dente. Então, ela faz sá, até ela achar um lugarzinho para ela se apoiar e fazer o S. Então, o problema não está na língua. O problema, às vezes, está na própria arcada dentária. Entendi. Tem que corrigir para a gente conseguir corrigir. Só que a memória de falar assim fica. Então, às vezes, até o dentista está tentando fechar aquela mordida e a língua não permite. Porque ela fica ali, né, fazendo isso. Não só na fala, mas em tudo que faz aí. Né? Você falou que as crianças se espelham. Eu pego o exemplo, né, dos pais ou de quem está no entorno ali, né? Ou seja, é um modelo para ela articular, para ela falar de uma forma adequada ou inadequada, é mais ou menos isso? Exatamente. Se ela cresce num ambiente onde ela fala, ao invés de vassoura, fala vassoura. Se ela está num lugar que fala... ao invés de placa, fala praca, ela pode aprender assim, porque é do meio cultural que ela está vivendo. Não que ela não tenha condições de aprender do jeito certo, ela tem, claro que tem. Todo aprendizado motor a gente consegue. Só para falar ainda um pouquinho mais da língua presa, não são só essas alterações que a língua presa apresenta, o de falar assim. Isso é muito comum as pessoas identificarem. Mas quando a gente tem uma alteração do freio da língua, e às vezes a pessoa passa a vida inteira com isso, não sabe que é do freio da língua que está alterado, que está mais curto, que está limitando o movimento da ponta da língua. Então eu posso ter distorções que são assim, lembra do Magavilha? Magavilha, uma propaganda antiga, né, que tinha, e aí é Magavilha, né? Então aquele R que parece um G, né? Eu vou fazer isso, pegar você, né? Falar com essa distorçãozinha. Então, a língua presa, ela não impede ninguém de falar. E as pessoas vão falar, vão aprender criança e vão seguir falando. Porém, ela aprende a falar de um jeitinho um pouco diferente, que são as distorções que a gente chama. Então, para você, ou então, para você, manobra, né? A língua meio solta, meio bobinha, ou então falar assim, soltando. Mas mesmo com a língua presa, ela pode aprender a falar adequadamente? Não, aí a gente precisa fazer a cirurgia fazer a correção. De soltar a língua, de fazer uma incisão nesse freio da língua, debaixo da língua, para que essa língua possa ter a mobilidade, possa conseguir se movimentar da forma correta. Mas quanto mais se passa o tempo, mais difícil é para aprender. Mas tem como melhorar. Entendi. A gagueira pode ser considerada ou é considerada uma alteração da fala? É uma alteração uma alteração da fala. É uma alteração da fluência da fala. Já não é mais disso daqui que a gente está falando. Embora a gente tenha hoje já descoberto, né, estudos que mostraram o gene da gagueira. Então, gagueira é genético, né? Às vezes um parentesco bem próximo, às vezes um primo, um tio, né? Que traz isso, que é uma alteraçãozinha do sistema nervoso, do funcionamento, do ritmo da fala, e muitas vezes um bloqueio que acontece na parte muscular de ordem da sequência. Silmara, tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim, tá? Acabou? a ruim é que já acabou o tempo, e a boa é que a gente continua no próximo bloco, tá bom? Falar com você assim, a gente começa a conversar, já o tempo vai. Quando existe uma fluência e uma sintonia, vai embora, né, Silmara? Tá? Mas você aguarda aí que a gente continua, tá? Tá bom. Pessoal, fazer uma breve pausa aqui para os nossos comerciais, na sequência a continuidade desse assunto tão importante e falar principalmente dos recursos que existem aí na fonoaudiologia para tratar, para ajudar as pessoas que sofrem de alterações na fala. Não saia daí! Programa Mídia e Saúde na TV. Eco Maringá, clínica de imagem especializada em ultrassonografia vascular, ecocardiograma adulto, ecocardiograma infantil e ecocardiograma fetal. Eco Maringá, há 30 anos cuidando de você. Tradição e confiança na realização de ecodoppler color cardiovascular infantil e ecocardiograma fetal.
Rua Luiz Gama, 500, Maringá, Paraná. Fone 44 3262 3455. Quem respira melhor, dorme melhor. Se você ronca, pode ser o início de uma doença grave, a apneia do sono. A Respirar Shop oferece um tratamento especializado com supervisão do fisioterapeuta Guilherme Munhoz, um especialista em tratar distúrbios do sono através do equipamento CPAP. Fale com a Respirar Shop pelo WhatsApp 98802-2334. A Clínica de Podologia Silvia Ferreira, com a missão de proporcionar bem-estar, conforto, saúde, autoestima e felicidade ao seu paciente, oferece o melhor para você que procura um atendimento com excelência, segurança, ambiente aconchegante e climatizado, equipamentos e esterilização de alta tecnologia para garantir a segurança que você precisa. Serviço prestado com amor, transparência e responsabilidade para proporcionar um caminhar mais feliz. Clínica de Podologia Silvia Ferreira, 44 99774 5657, Rua Santos Dumont, 1976, Maringá. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, já de volta aqui para o nosso segundo bloco, e agora nós vamos conversar com a nossa especialista de hoje, principalmente sobre os recursos que existem aí dentro da área da fonoaudiologia para tratar esses problemas que nós comentamos. Silmara, a motricidade orofacial é uma subespecialidade da fonoaudiologia, é isso? É uma especialidade. Uma especialidade. Uma especialidade. Tá. E vocês trabalham com exercícios, como funciona? Para entender um pouquinho melhor. Para trabalhar a fala, você diz? Isso. Então, nós aí temos também duas coisas. Quando a gente tem essa musculatura que não está adequada, pode ser que ela também não esteja adequada para falar, mas normalmente, então vamos supor, uma linguinha mais flácida, um lábio que não trabalha muito bem, que está precisando de um pouco mais de força, tônus, ele não vai estar assim para atrapalhar a fala, mas sim para todas as funções que essa boca faz, mastigar, engolir, sugar, respirar, né? Pode ser que todas elas estejam alteradas. Mas a fala específica, e aí a gente precisa de exercícios. Então, esse indivíduo pode ter as duas coisas. Aí a gente precisa de exercícios. Mas a fala em si, a gente não precisa de exercícios. Porque a função da fala, ela vem de uma área do cérebro em que precisa ser trabalhada o modo, o ponto, aonde que a língua tem que estar, o que ela tem que fazer. Então, fala, trabalha-se com fala, com autopercepção e com a própria articulação, com a própria fala. Então, não é exercício. Não são exercícios. Mas são orientações. São orientações e treino. Orientações são coisas diferentes, exatamente. Então. Orientações e treino, não exercício. E o fonoaudiólogo vai ter técnicas que favoreçam aquele som aparecer. Então, às vezes o som é mais anterior, a gente coloca a língua mais para posterior até ele aprender, a gente vem trazendo para frente. Técnicas de impostação de fonemas, de colocar aquele sonzinho na boca da criança. Então, a especialidade, a fonoaudiologia, a especialidade da motricidade orofacial trabalha com essas técnicas. Às vezes, essas pessoas também têm alterações musculares. Então, se trabalha exercício para isso, mas não para a fala aparecer. Entendi. Ô, Silmara, tem duas questões, eu não sei se estão inseridas nesse contexto aí de alterações da fala. São pessoas que falam meio chiado e cuspindo também, né? Até chato, mas é verdade, né? Sim. Isso aí tem a ver com alterações ou não? Tem a ver com alterações. Impacta muito em profissionais que usam a fala, vendedores, professores, né? Que às vezes fala cuspindo. Alguém tem uma coisa para contar sobre isso, né? Ou falar um pouco chiado. E aí a gente vai ter uma gama de coisas que faz isso também. A primeira delas, a gente tem que ter uma coordenação para falar, respirar e engolir, porque a gente está o tempo todo produzindo saliva, deixando a boca molhada para essa fala sair mais articulada também. E, às vezes, existe uma incoordenação nesse momento, nas pausas de deglutição, e essa saliva começa a acumular. Então, às vezes, escapando mesmo para fora da boca, às vezes acumulando no cantinho da boca. Tem pessoas que ficam com aquela saliva mais branquinha no canto da boca. E isso é um problema
factível de trabalho, né? É fácil de trabalhar, porque a gente coordena a deglutição junto com essa fala. As pausas respiratórias, né? Então seria trabalhar. Uma movimentação inadequada as pessoas que têm essas uma pessoas, coordenação entre falar e respirar e engolir. A gente faz pausas sem perceber, né? Durante a fala. E tem pessoas que têm isso inadequado. Então a saliva vai acumulando e isso acaba saindo um pouco para fora. Ô, Silmara, a pergunta que eu vou fazer, é claro que tem a ver, né, é a questão psíquica, porque muitas pessoas, por conta do estresse, da ansiedade, talvez do dia a dia, acabam atropelando as palavras. Vocês trabalham essa questão? Porque, na verdade, assim, pode falar, é questão emocional. Tá, é emocional, mas está ligada à comunicação, à fala. Vocês conseguem trabalhar essas questões também? Sim, a gente tem... muitas vezes as pessoas, diante de uma situação de nervosismo, do próprio estresse, ou resolver alguma questão importante, às vezes fica com a boca seca. E a falta de hidratação faz com que a língua grude no céu da boca, o lábio grude no dente, e isso dificulta a articulação para falar. Então, existe um trabalho em relação a essa oratória e o modo de articular, de engolir, né? O melhorar a oratória para se sentir mais confiante para falar também, né? Desenvolver um pouco mais essa oratória. Também tem esse trabalho. Você me fez uma pergunta sobre o falar chiado, né? Isso. Então, o falar chiado, ele pode ser uma alteração do freio da língua. Falar desviando a boca pode ser uma alteração do freio da língua. Sabe quando você olha e fala, a pessoa entorta a boca, toda vez que vai falar, aquilo chama mais atenção que a mensagem, né, que a pessoa está querendo passar. Isso é uma coisa para se trabalhar também, essa estabilidade da mandíbula, às vezes por causa da língua. E esse falar chiado pode ser porque a ponta está presa e aí isso escapa um pouco, faz um pouco de chiado para falar, ou porque mudaram os dentes, né? Colocou prótese nova, colocou implante, mudou o tipo de material que estava na boca, o dente, e a resina é diferente, ou a porcelana é diferente. Então, isso pode grudar mais, alterar a saliva. A saliva é extremamente importante para o ato de falar. Extremamente importante. Você está comentando, eu estou lembrando de um amigo que ele fez um tratamento recente e ele começou a perceber chiado. E a profissional sugeriu buscar uma fonoaudióloga, uma fonoaudiologia para ajudar. E consiste no quê? Por exemplo, nesse caso específico, consiste em quê o trabalho de vocês? Então, na verdade, a gente vai adequar essa língua, que às vezes agora não tem muito espaço, ou então, assim, se antes ela estava acostumada numa posição e os dentes invadiram essa posição da língua, ou às vezes até um aparelho, até hoje em dia quem usa muito os alinhadores, né, que é só a plaquinha, às vezes aquele material ali na boca atrapalha um pouco para falar. E se a gente tinha uma língua que não mostrava um problema naquela dentição, agora começa a mostrar. Então, às vezes a gente tem que adequar a língua, ou às vezes a gente tem que conversar com o dentista para mudar um pouco a prótese. Às vezes isso acontece, posicionar um pouquinho para lá, diminuir um pouquinho a altura. Olha, ele não consegue falar desse jeito porque não tem espaço. Se você aumentar, se você diminuir. Então, o trabalho casado aí entre os profissionais é muito importante. Porque, às vezes, Alderi, a gente tem uma pessoa que fala muito bem, como eu falei lá no início, que tem uma linguagem muito boa, um poder comunicativo muito bom, mas a fala não transmite aquilo. Ela perde credibilidade porque as coisas na boca não estão muito boas, né? O funcionamento não está muito bem. Então, impacta bastante os problemas da fala com como realmente a pessoa é. Entender um pouquinho melhor. O trabalho de vocês, o teu trabalho especificamente, né, para esses tipos de problemas, consiste em orientações e treino? Orientações e treino. É isso? E ajustes, que muitas vezes não vai depender muito da gente, né? Então, no caso do dente, das próteses, como a gente falou, mas do contrário, ajustes, técnicas, o trabalho mesmo com a musculatura. Você citou aí alguns problemas, né? Como paralisia facial, né? Tem casos de AVC também, ou Silmara, que afeta a fala? Sim, a gente pode ter um caso de AVC, do derrame, né? Que pode estar na área de compreensão. Então, às vezes a pessoa
não consegue falar direito porque ela não está compreendendo e não está conseguindo se comunicar, ou a gente pode ter um derrame, um AVC na parte motora da fala. Então, a gente vai ter distúrbios específicos, ou uma disartria, ou uma apraxia. Eu posso ter uma fala mais arrastada, mais com dificuldades neurológicas, de comando. Então, não é aqui, mas é o comando motor. E isso tem como trabalhar, claro, né? As habilidades, melhorar. E aí talvez tenha que fazer alguns exercícios mesmo, né? Melhorar a mobilidade dessa musculatura. Ou às vezes a apraxia é a dificuldade de encadear uma sílaba atrás da outra, já é um problema que não é da motricidade, mas está dentro da fonoaudiologia. Então eu vou falar, eu não consigo encadear as frases, às vezes não dá para nem sequer saber o que a pessoa está falando, porque as sílabas saem todas trocadas, às vezes nem é a sílaba da palavra que quer dizer. Eu ouço, né, no dia a dia, até colegas e às vezes políticos, né, pessoas que a gente percebe claramente que ele não conclui a frase, ou melhor, não termina as palavras. Ele começa uma palavra, não termina, já vai para outra. Isso pode configurar um problema, uma alteração, ou pode ser decorrente, talvez, do momento, do estresse, da ansiedade? Pode ser decorrente do momento. Eu acho que talvez, assim, muitas demandas, muitas perguntas, mas prejudica com certeza a inteligibilidade dessa fala, a mensagem que se quer passar, né? Dependendo de aonde parar ali, né? Mas tem a ver mais com essa questão de agilidade mesmo. Porque tem uma questão também, né, Silmara? O ser humano tem uma tendência de acostumar, né? De às vezes ficar na zona de conforto, né? Às vezes a pessoa acostumou naquele hábito de falar inadequadamente, né? Não falar de uma forma coordenada e não buscou ajuda, né? Eu vou te falar uma coisa que é interessante dentro disso que você falou. Às vezes as mães trazem as crianças para a gente fazer avaliação, ou as pessoas que convivem com a pessoa que tem alteração de fala, falam, o médico encaminhou para fazer o tratamento da fono, tal, mas eu não vejo que ele tem problema. Eu não consigo perceber. E a mãe, ou a esposa, ou aquele que acompanha, entende tudo que a outra pessoa fala. Porque eles estão acostumados àquele repertório que aquela pessoa com problema tem. Quando a gente começa a mostrar, ontem mesmo aconteceu isso, eu fui mostrar para a mãe um vídeo antigo da criança, né, como ela chegou falando e como é que ela estava falando agora. Só que quando ela chegou, eu tive que me esforçar muito para compreender todas as trocas que ele fazia e os sons que ele não falava. E a mãe entendia tudo. Tinha hora que eu tinha que falar assim, mãe, o que ele falou? Porque eu mesma não tinha entendido. E aí ontem, quando eu mostrei a diferença, ela falou assim, mas o que ele estava falando? Eu falei, você não lembra? Ela falou, agora eu não lembro mais. Porque a gente se acostuma assim. Por isso que quando, às vezes, alguém dá um pitaco, né, uma opinião, porque você não procura um fonoaudiólogo, às vezes é importante procurar mesmo. Claro. Eu acho que de tudo que nós conversamos, né, Silmara, você falou de várias alterações, eu sempre faço questão de frisar, né, são as possibilidades que existem, né, os recursos que existem para melhorar, para resolver e, sobretudo, para a pessoa poder viver de uma forma mais leve e com mais qualidade, né? Exatamente. E eu tenho novamente as notícias para você, tá? Acabou novamente o nosso tempo, mas o convite já fica aqui e com certeza você vai participar do Mídia e Saúde sem muita demora. Tá bom, Silmara? Tá bom. Tá? Obrigado pela tua participação, bom dia para você e até a próxima entrevista. Obrigada para vocês todos. Pessoal, Mídia e Saúde na TV está terminando por aqui, mas nos encontramos no sábado que vem. Não deixe de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Um forte abraço e até sábado que vem.